Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo. Que bom que você clicou e é importantíssimo que você dê sequência. Nós estamos dando continuidade ao estudo da físico-química. O tema da aula de hoje, propriedades coligativas. É um assunto que por si só cai pouco, mas ele é muito interdisciplinar. Você pode puxar para física, você pode puxar para matemática, você pode puxar para biologia e mais estranho do que tudo isso, principalmente para quem é das áreas de exatas, pode puxar para geografia. Tem muita coisa aqui que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É uma disciplina que tem uma profundidade absurda e é relativamente simples de se compreender. Fórmulas matemáticas só tem duas. E das duas, uma você já conhece. Você vai perceber que é um assunto que não tem muita dificuldade de dar sequência, não. A gente vai chegar bem. Não sei de que hora você está clicando. Teve um aluno que eu conversei com ele, que ele disse que assistia aula às 4 horas da madrugada, que ele acordava para assistir aula. Então, boa madrugada para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que você está aí e a gente está trabalhando sem chamada. Vamos embora, vamos para o quadrinho aqui. Vamos trabalhar, vamos para a tela de você. Vou chamar a tela inteira agora para que a gente dê sequência à nossa vida. O que são propriedades coligativas? Primeiro você tem que entender que as propriedades coligativas é uma continuidade do estudo das soluções e que a fase inicial das propriedades coligativas, que é isso que eu vou colocar aqui para você agora, que essa fase inicial das propriedades coligativas sempre vai ser o teu solvente. Quem é o início de coligativas que você vai anotar, vai colocar lá em cima, a tua fase inicial sempre é o teu solvente. A tua fase inicial é o teu solvente. Quando eu falar de pressão inicial, é a pressão do solvente. Vamos dar sequência à nossa história. E aí a esse solvente eu vou adicionar um soluto. Tá vindo aí a tua colher voadora, apareceu o soluto. Qual o único pré-requisito para esse soluto? É que ele seja não volátil. E você pode me perguntar, Carlos André, o que é um soluto não volátil? Um soluto não volátil é um soluto fixo, ou seja, que não evapora sem aquecimento, que ele tem dificuldade de passar para o estado de vapor. Vou apagar para que a gente possa dar sequência à nossa história. Aí eu lancei esse soluto não volátil no solvente. Quando você lança, ele vai passar por um processo de dissolução. Ele vai começar a desaparecer lentamente. Esse soluto que está aqui, ó, sendo representado aqui no fundo agora do teu recipiente, a tendência natural dele é sofrer um processo de dissolução. Por que ele vai sofrer um processo de dissolução? Porque solvente e soluto são semelhantes. Soluto e solvente, eles são sempre e serão sempre semelhantes. Aí você pode me perguntar assim, olhando para mim agora aqui, o que significa ter um soluto e um solvente que são semelhantes? É aquela frase de muitos séculos atrás que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e semelhante dissolve semelhante. Eles são semelhantes, eles vão trabalhar de maneira a um dissolver o outro. As propriedades dos dois são parecidas e mais especificamente ainda, a natureza dos dois são parecidas. Tem uma frase que cai muito em prova de vestibular, você tem que estar atento a essa frase. As propriedades coligativas independem da natureza do soluto. Aí você vai me perguntar, por que independe da natureza do soluto? Porque eu tenho certeza que ele é semelhante ao solvente. A natureza dele é semelhante à natureza do solvente. Então não importa quem está sendo colocado ali, se é positivo, se é negativo, se é grande, se é pequeno, não importa. O que importa é que ele está. E quantos vão estar sendo colocados lá no teu sistema. Quando você colocar o soluto, a tendência natural do solvente é absorvê-lo. Só que quando esse soluto entra, ele vai interagir de alguma maneira. É como se tivesse chegado na tua casa alguém que você gosta muito. Muito mesmo. Imagina aí que você é um rapaz e tem uma vizinha que você é apaixonado por ela há muito tempo, uma vizinha linda. Aí de repente você está pronto para sair com os teus amigos, numa sexta-feira à noite. E aí toca a campainha. Quando você está todo arrumadinho, bonitinho, aí ela, poxa, eu vim te chamar para assistir um filme lá em casa, tal, tal, tal. Qual é a tendência natural se você tem tanto tempo assim de paixão? É não sair mais de casa. Ou seja, o solvente ele deixa de sair porque o soluto ele entrou no sistema, ele começa a interagir. Aí você pode perguntar assim, mas foi um soluto só. E se chegarem 3 vizinhas te chamando para assistir filme? Aí vai para o cinema com os teus amigos porque é sonho, isso não existe, é lenda, é comercial de televisão, não vai funcionar dessa maneira. Mas o fato é, quanto mais soluto você coloca, maior vai ser a dificuldade do solvente de sair, porque ele não vai mais querer sair do sistema, porque vai haver ali uma interação entre o soluto e o solvente, porque eles são semelhantes. Soluto e solvente são semelhantes. Volta comigo para a telinha, vamos lá. Acompanha na tua telinha.
Você já sabe que eles são semelhantes, eles estão indo, estão partindo, aí vão surgir as propriedades agora que sofrem variação quando você lança esse soluto não volátil. Tem 4 propriedades coligativas que vão sofrer essa variação. Quais são essas 4 propriedades coligativas? Vou dar de cor aqui pra gente. Quais são essas 4 propriedades coligativas? A ebullioscopia, a osmoscopia, a crioscopia e a tonoscopia. São 4 propriedades coligativas que sofrem pela adição de um soluto não volátil. Quando você lançar o soluto não volátil, as propriedades de cima elas vão subir, vão aumentar, enquanto as de baixo vão descer. As propriedades não param, as propriedades só crescem. As que estão em cima sobem e as que estão embaixo descem. Eu vou te dar um bizu para que você não esqueça nunca mais, não importa onde você esteja. Se você estiver, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas curtiu ou curte a música de Chico Sainz, você vai lembrar dessa história que a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Se você estiver na Bahia ou que você curte a música baiana, você pode se deparar, por exemplo, com um grupo musical da Bahia que chamou-se As Meninas há um tempo atrás, que fazia ponche, ponche, bom, bom, bom. E o de cima sobe e o de baixo desce. Não importa o que você vai fazer. O que importa é que você olhe para a sua tela e lembre que são 4 propriedades coligativas. Essas 4 propriedades coligativas variam quando você adicionar um soluto não volátil. A temperatura de ebulição, por exemplo, a temperatura de ebulição da água pura é 100. Quando você coloca o sal, ela passa a ser superior a 100, vai aumentar. O congelamento da água é 0. Quando você coloca um soluto não volátil, sal ou açúcar, seja o que for, a água vai congelar abaixo de 0. Ela vai ficar líquida ainda a temperaturas que são negativas. Aí como é que você faz para lembrar quem está em cima e quem está embaixo? É simples. Quem está em cima? O tempo. Temperatura de ebulição e pressão osmótica, elas sobem. Temperatura de congelamento e pressão de vapor, elas descem. Tempo, Carlos André, o que é tempo? T é PO. Tempo. Se você pegar ali o TE, o PO, TE, temperatura de ebulição, sobe. PO, pressão osmótica, sobe. Temperatura de congelamento e pressão de vapor, elas vão descer. Quantas são as propriedades coligativas? 4. Como é que elas variam quando você adiciona um soluto não volátil? Depende da natureza do soluto? Não. Depende da natureza do solvente? Sim, porque soluto e solvente eles são semelhantes, eles têm características que são semelhantes. Quais são as propriedades que variam quando você adiciona um soluto não volátil? Temperatura de ebulição, pressão osmótica, temperatura de congelamento e pressão de vapor. Vamos lá, vamos voltar para a telinha, vamos seguir nessa história aqui. Vamos dar mais um passo nessa nossa caminhada rumo à universidade, de preferência uma universidade de grande qualidade aí para você. Aí surgem agora as aplicações. Onde eu posso aplicar essas propriedades coligativas? É relativamente simples. Deixa eu voltar aqui, que a apresentação passou. Tá, você vai rever aí, coloquei o soluto, viro quase uma revisão, esse soluto tem que ser não volátil, lancei, vai ser dissolvido pela água. Agora foi. Dissolveu. Vamos lá. Solutos solventes são semelhantes. Vão surgir as 4 propriedades coligativas, já está servindo de revisão, foi um erro, mas serviu de revisão para você, a gente tem que aproveitar tudo na vida. As propriedades de cima sobem, as propriedades de baixo, elas descem. Pronto! Agora sim, nós vamos para as aplicações. Como é que a gente vai aplicar essas propriedades coligativas? Como é que isso pode aparecer na minha prova de um vestibular de segunda fase ou até na prova do Enem? Existem 4 aplicações básicas aqui para as propriedades coligativas. CA e TP. O que você tem que entender? Que são inversamente proporcionais. Se CA subir, PT vai descer. O que é o CA? O C é o que você conhece como tempo de cozimento. É muito perguntada essa história do cozimento de alimentos. O C é o tempo de cozimento. E o A, Carlos? O A é a altitude da cidade em que você está trabalhando ou morando, simplesmente. O que é o P? O P seria a tua pressão. Como a pressão vai interferir nisso tudo. E o T é a tua temperatura. Temperatura. Aí você vai fazer o seguinte comigo aqui agora. Você vai guardar no seu coração da seguinte maneira. Em cima, em cima, em cima, em cima, kkkk. Embaixo, 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 PT, PT. Eu não posso inverter esse KK e esse PT, não? Claro que sim.
Claro que você pode inverter o KK e o PT. Em cima, em cima, em cima, em cima, KKKK. Embaixo, 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 PT, PT. Mas eu posso fazer o contrário? Em cima PT, embaixo KK? Pode. Aí é uma opção sua, mas como CA são minhas iniciais, Carlos André, eu prefiro colocar subindo, eu fico emocionalmente melhor assim. Vamos embora. Volta para a telinha aqui, ó. CA e PT. O que é isso? Imagine que o cara perguntou a você aonde se cozinha mais rápido, em Recife ou em La Paz, ou Garanhuns, ou Gravatá, ou nas Serras Gaúchas, na Serra Catarinense, em Gramado. Você aumentou a altitude da cidade. Se você tem uma grande altitude, quando você aumenta a altitude da cidade, você também aumenta o tempo de cozimento. C e A, eles andam juntos. Cozimento e altitude vão andar juntos. Por quê? Porque quanto maior a altitude da cidade, menor a pressão atmosférica, consequentemente menor a temperatura. Isso aqui está intimamente ligado, você não tem como fugir disso. Aumentou a altitude, aumenta o tempo de cozimento. Por quê? Porque diminuiu a pressão e diminuiu a temperatura. Agora vai que na tua prova do Enem aparece para você lá uma panela de pressão, de novo. Qual é a função de uma panela de pressão? Aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, junto com a pressão vem a temperatura, porque PT andam juntos. Se eu tenho uma maior temperatura, eu tenho mais calor. Se eu vou ter mais calor, eu vou cozinhar o alimento mais rapidamente. Tranquilo? Aumentou a altitude, aumenta o tempo de cozimento, porque diminuiu a pressão e diminuiu a temperatura. Aumentou a pressão, como numa panela de pressão, aumenta a temperatura junto. Aí vai cair o tempo de cozimento, que seria o efeito semelhante a diminuir a altitude de uma cidade. Essa é a aula número 1 de propriedades coligativas, que é uma introdução de propriedades coligativas. Eu te convido a assistir as outras demais. Essa daqui é importantíssima, porque você vai ter uma ideia geral. As outras vão ser estudadas uma a uma. Cada propriedade coligativa, como é que elas funcionam, como é que elas vão interferir de alguma maneira no nosso meio e no nosso sistema. Te aguardo lá no semchamada.com.br. Um abraço bem forte no teu coração. Até a próxima aula.